Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça. Agora com um novo cenário, um jornal mais moderno, mais dinâmico, para levar até a sua casa o que há de mais importante no judiciário brasileiro. E você pode ajudar a gente a fazer o jornal. Mande sua sugestão pelo WhatsApp. O número está aí na sua tela. E agora nós vamos falar dos destaques da edição de hoje. O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou denúncia de corrupção passiva contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, Frei Chico. Estudante que teve pequeno aumento de renda pode continuar recebendo a bolsa do programa Universidade para Todos. Entendo que é multiparentalidade, quando uma pessoa pode ter mais de um pai ou uma mãe na certidão de nascimento. E ainda, em Brasília, o Ministério Público pede que ingressos de partidas de futebol sejam numerados. Em São Paulo, a Força Tarefa da Lava Jato recorreu da decisão do Tribunal Regional da Terceira Região, que negou o pedido de abertura de processo contra o ex-presidente Lula, o irmão dele, Frei Chico, e também executivos da Odebrecht. No recurso, os procuradores consideram equivocada a interpretação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ao considerar prescritos os crimes citados na denúncia, corrupção ativa e passiva continuada. O magistrado, ao negar a abertura do processo, entendeu também não haver provas de que Lula sabia que o irmão Frei Chico teria recebido supostamente dinheiro da empreiteira de forma irregular e acrescentou que essa informação partiu de um colaborador. De acordo com denúncia do Ministério Público Federal, Frei Chico, que é sindicalista com experiência no setor de petróleo, recebeu mesada da Odebrecht. O valor, de 2003 a 2015, teria sido superior a R$1 milhão. Para o MPF, o montante foi uma espécie de mesada como parte de um pacote de vantagens indevidas indiretamente fornecidas a Lula. Em troca, a empreiteira receberia benefícios junto ao governo federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu uma decisão sobre a utilização da taxa referencial ATR na correção do saldo do Fundo de Garantia. Nós vamos falar com a repórter Fernanda Porto, que tem outros detalhes sobre esse assunto. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, esse tema já vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal há algum tempo. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski observou que o ministro Luiz Roberto Barroso já havia determinado a suspensão do trâmite de todos os processos com esse tema em razão de uma ação que discute essa matéria no Supremo Tribunal Federal. Como a questão ainda não foi julgada pelo plenário e ainda não tem um entendimento firmado, o ministro Ricardo Lewandowski manteve a suspensão desse processo. Esse caso específico teve origem no Pará e foi ajuizada uma reclamação no STF por um trabalhador que pede para os fundos do FGTS serem corrigidos de acordo com a taxa referencial. William? Obrigado pelas suas informações, Fernanda. E o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de habeas corpus que tentava bloquear o site The Intercept Brasil. O caso chegou até o STF por meio de um advogado em favor do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sem autorização dele. Além do bloqueio, o advogado pedia apreensão de todo o material veiculado. Na decisão, Celso de Mello destacou que não cabe ao Supremo julgar pedido sem autorização do beneficiado. E para o decano, a ação é inviável, já que o habeas corpus é destinado somente para garantir o direito de ir e vir. Em Brasília, o Ministério Público recomendou que todos os ingressos de partidas de futebol no estádio Mané Garrincha sejam numerados. A medida é para garantir segurança aos torcedores e tem prazo para entrar em vigor. O prazo se encerra dia 25 de outubro. Até lá, a Federação de Futebol Local e a Secretaria de Esportes devem começar a incluir nos ingressos o número sequencial dos bilhetes, conforme determina o Estatuto do Torcedor e o Código de Defesa do Consumidor. Por enquanto, a recomendação é válida apenas para o Estádio Nacional Mané Garrincha, o maior do Distrito Federal e sede de jogos da Copa do Mundo de 2014. Aparentemente, a inclusão de números nos ingressos é simples, mas traz uma série de consequências. Tem a questão da segurança, do conforto
Tem a questão do controle a fraudes, né, de quanto o estádio está arrecadando, e até mesmo na questão de identificação de possíveis tumultos daquele torcedor naquela cadeira, né? Este é o primeiro passo para que as leis sejam cumpridas e os torcedores respeitados. Caso a Federação de Futebol e a Secretaria de Esportes não se adequem à recomendação do Ministério Público, pode haver uma ação judicial. O consumidor pode procurar a Secretaria de Esportes, o PROCON, e eventualmente até acionar o judiciário com ação de obrigação de fazer, para que ele possa realmente comprar o lugar de sua preferência. A Secretaria de Esportes do Distrito Federal informou que vai tomar as medidas necessárias para o cumprimento da recomendação. Já a Federação de Futebol afirmou que não tem responsabilidade sobre o assunto e que vai repassar a informação à Confederação Brasileira de Futebol e aos clubes que jogam em Brasília. Segundo a federação, os times são os responsáveis por confeccionar os ingressos. E você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 61, que é o prefixo aqui de Brasília, 992606116. 992606116. E a seguir, Supremo Tribunal Federal marca para quinta-feira julgamento sobre prisão em segunda instância. Fique com a gente, voltamos em instantes. Eu creio que a verdade ela só acontece por meio da justiça. Se ela é uma verdade, é o correto. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro Dias Toffoli, marcou para quinta-feira o julgamento de ações sobre prisão em segunda instância. Ao vivo, a repórter Carla Lucena explica para a gente o que pode ocorrer. Muito esperado esse dia aí, né, Carla? Boa noite para você. Exatamente isso, William. Um julgamento muito importante nos aguardando aí na próxima quinta-feira. Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. São 3 ações que vão tratar deste tema, inclusive essas ações, elas já tinham sido pautadas aí na pauta de julgamentos do plenário em abril deste ano, mas naquela época o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, aceitou um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma das autoras dessas ações, para suspender então o julgamento naquela data, e hoje então o presidente do STF marcou para quinta-feira a discussão aí que trata sobre se condenados após a confirmação dessa condenação na segunda instância podem já ir presos. Mas olha só, essa não é uma discussão muito recente aqui no STF, não. O plenário já discutiu esse tema em outras ocasiões e era mais ou menos assim. Em 2009, de 2009, o STF já tinha esse entendimento de que as pessoas condenadas poderiam ser presas aí após a confirmação na segunda instância. Em 2009, mudou o entendimento e o Supremo passou a decidir que esses casos só poderiam ser condenados e presos após essa condenação quando houvesse aí o trânsito julgado. O que é isso? Quando não cabe, então, mais recursos contestando, ou seja, questionando essas condenações. Esse entendimento prevaleceu até 2016. Em 2016, nós tivemos outro julgamento aqui no plenário do STF que reavaliou e redefiniu. O plenário, então, passou a definir que os condenados após segunda instância já poderiam ser presos imediatamente, independente de ter recursos aí ainda pendentes em outras instâncias. E aí, recorrendo da segunda instância, a pessoa ela vai para o Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, depois negado, pode recorrer aqui ao Supremo Tribunal Federal. Então, foi em 2016, quando nós começamos a receber aqui, o plenário começou a receber, então, ações. 2 ações, como eu já disse, uma é da OAB, uma outra é do Partido Patriota. Essas 2 ações entraram aqui no Supremo ainda em 2016. E aí, no ano passado, nós tivemos o Partido Comunista do Brasil apresentando essa terceira ação, questionando esses pontos. Esses 3 autores, de uma forma mais geral, para a gente explicar o que eles dizem. Eles dizem que o Código de Processo Penal diz que os condenados só podem ser presos após se esgotarem aí todos os recursos. Eles também dizem que isso está previsto na Constituição brasileira, dizendo que ninguém pode ser preso antes de que haja
todos os recursos aí findados, ou seja, finalizados em todas as instâncias. Essa discussão importante de repercussão em todo o país volta na próxima quinta-feira. O relator das 3 ações é o ministro Marco Aurélio. Nós vamos acompanhar aqui na quinta-feira, vamos trazer toda a movimentação e cobertura desse julgamento importante aqui no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora vai com você aí, William. Ok, Carla. Está marcado, então. O Superior Tribunal de Justiça vai definir se é ou não obrigatória a presença de um enfermeiro em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O caso já foi analisado várias vezes e recebeu decisões diferentes dos tribunais. Em julgamento virtual, a primeira sessão do STJ suspendeu a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos referentes à questão até o pronunciamento final da Corte. Em outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça definiu que estudante que teve pequeno acréscimo de renda pode continuar mantendo o Bolsa Integral do ProUni, o programa Universidade para Todos. Paloma é estudante de jornalismo e faz estágio na área da profissão que escolheu. Ela já está terminando a faculdade e conta que se não tivesse conseguido uma bolsa do ProUni, nada disso seria possível. É muito caro, né, para você fazer uma faculdade hoje, né, sem nenhum desconto. Então eu teria que pagar toda a parcela, e aí eu não ia conseguir pagar. Assim como a Paloma, mais de 68 mil alunos cursam ensino superior hoje com bolsa integral do ProUni. Já as bolsas parciais, que garantem 50% de desconto na mensalidade para o estudante, chegam a mais de 100 mil. E um caso envolvendo a concessão dessas bolsas chegou até a Justiça. Um aluno teve aumento de R$ 196,95 na renda mensal. Ao reativar a matrícula, ele foi informado que havia perdido a bolsa integral e passou a se enquadrar no desconto parcial, porque houve um aumento da renda per capita familiar em limite superior ao previsto na lei para a concessão da bolsa integral. O estudante argumentou que a renda não excede o valor estipulado, porque ele tem custos com pensão alimentícia e deslocamento para ir e voltar da faculdade, o que o impossibilita de arcar com as mensalidades. Ao analisar o caso na primeira turma, a relatora, ministra Regina Helena da Costa, citou precedentes do STJ que confirmam que o princípio da razoabilidade pode ser aplicado na interpretação da lei que define os critérios para a concessão de bolsas do ProUni. A relatora destacou que o aumento da renda familiar não representou uma mudança significativa que permitisse que o aluno arcasse com as mensalidades sem comprometer a subsistência. A decisão foi unânime. Olha que bacana, você vai ver agora o caso de uma professora que conseguiu comprovar tempo de serviço não registrado na carteira de trabalho com tarefas escolares guardadas por um aluno por mais de 20 anos. Acompanhe. Estamos em São Luís de Montes Belos, cidade a 120 quilômetros de Goiânia. Lugar de gente simples e acolhedora, como a Maria de Fátima, uma professora que dedicou a vida à arte de ensinar, mas agora sonha com a aposentadoria. Ela conta que já completou o tempo de serviço necessário para receber o benefício, mas precisou acionar a justiça porque não teve a carteira de trabalho assinada por mais de um ano, numa escola onde trabalhou na década de 90. Quando eu verifiquei isso, eu fui em busca dos meus direitos para que eu pudesse juntar-se junto com os outros anos que eu já tenho de trabalho como estatutária no município de São Luís. Com a ajuda do advogado, a professora procurou o Orion, que foi aluno dela na época, para ser testemunha no processo, e os dois compareceram à Justiça do Trabalho. Ela me convidou para fazer parte dessa audiência como testemunha, já que eu tinha sido aluno dela em 95, que era para justamente comprovar esse vínculo. No dia da audiência, aqui na Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos, depois de algumas tentativas de acordo sem sucesso, o juiz perguntou ao Orion se ele teria algum documento que comprovasse que havia sido aluno de Maria de Fátima no ano de 1995. Foi aí que veio a surpresa. Ele disse que sim e foi buscar as provas em casa. Acredita, enquanto muitos jogam fora, ele guardou as tarefinhas da época da alfabetização durante todos esses anos, o que fez toda a diferença e mudou os rumos do processo. Ninguém imaginava, mas o nome de Maria de Fátima estava ali, registrado nas atividades, cadernos, desenhos, no boletim de Orion. Não havia mais dúvida, ela era professora da escola naquele ano. Na sentença, a escola foi condenada a registrar na carteira de trabalho da professora o vínculo de emprego desde fevereiro de 95, para que esse tempo de serviço também seja contado para a aposentadoria. Como se passaram 24 anos, o advogado explica que a causa parecia perdida, mas as tarefas do Orion foram decisivas na vitória.
essas provas materiais, que nem eu mesmo tinha conhecimento dessa riqueza que ele tinha em casa, foram fundamentais para que a gente tivesse a procedência nessa ação. E a seguir, vamos falar da multiparentalidade, que é quando uma pessoa pode ter mais de um pai ou de uma mãe na certidão de nascimento. Fica com a gente, voltamos em instantes. Independente de classe social, de raça ou religião. Para mim, justiça é ter tratamentos iguais para todos. Os modelos de família mudam e, por isso, novos conceitos jurídicos também surgem. Entre eles está a chamada multiparentalidade, que é a possibilidade de registrar mais de um pai ou de uma mãe na certidão de nascimento. Acompanhe. Foi aos 7 anos de idade, quando a mãe pediu o divórcio, que Leonardo perdeu a convivência com o pai. Depois disso, quem realmente esteve presente na vida dele foi o padrasto. Que nem é aquele ditado que se cria, né? Pai não é o que faz, é o quem cria. Então, desempenhou uma função muito importante, né? Porque na ausência do meu pai, ele supriu essa necessidade. Relatos como esse são comuns em todo o Brasil e o reconhecimento do vínculo afetivo tem ganhado espaço no direito de família. Multiparentalidade é um novo conceito jurídico sobre o reconhecimento dos pais biológicos e também dos pais de criação na certidão de nascimento. O tema é novo e ainda não existe uma lei específica, mas em agosto deste ano, o Conselho Nacional de Justiça estipulou regras para que os cartórios de registro civil de todo o Brasil façam o reconhecimento da filiação afetiva juntamente com a biológica. Para fazer esse registro, é preciso seguir algumas regras. A pessoa que busca o reconhecimento dos pais de criação deve ter mais de 12 anos de idade. Todas as pessoas envolvidas no caso têm que concordar com o reconhecimento oficial do vínculo afetivo e assinar um termo em cartório. Também é preciso anexar provas, como fotos, documentos e até recibos de contas que comprovem o convívio entre pais afetivos e o filho. Depois, o cartório irá encaminhar o pedido de filiação para ser analisado e autorizado pelo Ministério Público. Normalmente é o padrasto, mas pode ser um tio, uma tia também que criou uma certa pessoa. O único detalhe é que o provimento só permite que haja ou um pai socioafetivo ou uma mãe. Não permite um casal. Este advogado explica que o tema é delicado e, no futuro, deve impactar em outras áreas do direito, como casos que envolvam herança. A tendência é que mais para frente nós tenhamos essas demandas no judiciário, como a busca da pensão alimentícia, a busca de regulamentação de guarda e até mesmo direitos sucessórios. Com o tempo, nós teremos decisões que aí sim vão demonstrar qual é a linha que o judiciário vai seguir quanto a esses efeitos jurídicos. Você já parou para pensar na quantidade de papel usado para identificar pessoas nas recepções de órgãos públicos ou de edifícios privados e que vão parar no lixo? Mas olha essa boa iniciativa. O segurança do Supremo Tribunal Federal viu nas etiquetas uma forma de fazer arte. Brasília está entre os 3 destinos mais procurados para quem viaja dentro do Brasil. Também não é para menos. Além de ser o principal palco das decisões do país, por aqui tem muito lugar bonito para conhecer. Dá para ver de pertinho a Esplanada, o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional. Quem vem pela primeira vez se impressiona. O Congresso em si, a casa é linda, muita obra de arte, né, gente? É um museu mesmo. Achei bem interessante, assim, achei tudo muito bem organizado, né, pontual. Só que para entrar nesses locais o esquema de segurança é forte. Tem que registrar dados pessoais, passar pelo detector de metais. Outra forma de controle é a etiqueta de identificação, que deve ser colocada em evidência. E na hora de ir embora, ela vai parar onde? Tiraria e jogaria fora. Sério? Deixa eu te mostrar aqui o que dá para fazer, ó. Com as etiquetas. Esse aqui é o nosso segurança, ele trabalha aqui no Supremo, ele pega todas as etiquetas e faz essas artes. O que você achou? Achei bem legal o aproveitamento do material para esse tipo de coisa. E não foi só ela que se surpreendeu com a criatividade. Muito bonito, um trabalho muito bem feito, parabéns. Achei ótimo, uma forma criativa aí de lidar com o lixo gerado por toda essa segurança, né? O olhar de Joaneison é detalhista. Basta andar um pouco ao redor do Supremo que as inspirações vêm. E olha,
que ele já anda bem conhecido. Eu comecei aqui em 2014, aí 8 meses depois eu comecei a fazer a arte, a utilizar o material. E meus colegas, eles ajudam até, como eles ficam em portarias, eles ajudam a reunir a matéria-prima para mim. Eu coloco em papel manteiga, levo para minha casa e lá eu faço as peças. Mas já teve ministro que também recebeu obra sua. Conta para mim como é que foi isso. Foi o ministro Marco Aurélio e o ministro Edson Fachin. Me encomendaram peças artísticas, a Estátua da Justiça e a Igrejinha da 309 Sul. E eu achei super interessante. Por dia, ele recolhe em média 150 etiquetas e já produziu mais de 200 peças. Até agora, um dos projetos mais difíceis foi a Torre de Pisa. O campanário real fica na Itália. Além da arte, ele acredita que assim está contribuindo para um mundo melhor e menos poluído. E é um incentivo para mim até, porque eu tenho inspiração para fazer os monumentos de outros países, os monumentos principais modernistas de Brasília, e isso me ajuda também para a profissão futura, como ser arquiteto. Vai ser isso é muito bom para mim. Hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Daiane Garcês, que tem as informações. Boa noite, Daiane. Boa noite, William, e a todos que nos acompanham. A primeira notícia, vamos começar o Giro na Rede com uma notícia que envolveu um servidor público em São Paulo. De acordo com o processo, ele foi condenado lá por desviar recursos do Fundo Municipal de Educação de Ibitinga, no interior paulista. E olha só como é que ele fazia. Ele preenchia as guias de recolhimento do FGTS, INSS, PIS e PASEP com um valor menor. Depois ele ia lá no cheque de pagamento e colocava a quantia real daquele pagamento. Com isso, sacava a diferença. Sabe quanto? Mais ou menos R$266 mil. Agora, com a decisão da Justiça, ele perdeu a função pública, teve os direitos políticos suspensos, vai ter que devolver os R$266 mil aos cofres públicos e pagar uma multa no mesmo valor. E no Pará, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o IBAMA, a Polícia Militar e autoridades do Estado realizem conjuntamente operações para combater o desmatamento na região. A instituição fez uma investigação e descobriu o seguinte, que por várias vezes, não foi só uma, o IBAMA pediu o apoio da PM nesse tipo de atividade, só que não conseguia essa ajuda, sob o argumento da PM de que não há amparo legal para que policiais militares participem de fiscalizações ambientais. Antes, os procuradores tinham apresentado uma recomendação para garantir esse trabalho conjunto. Como não houve sucesso, o Ministério Público Federal decidiu acionar o Judiciário. E olha só o que aconteceu em Minas Gerais. A Justiça de lá decidiu que a CEMIG, a concessionária que fornece energia elétrica, vai pagar indenização a um casal. Sabe por quê? Porque durante o casamento, os noivos e os convidados foram surpreendidos com um apagão. O relator do processo entendeu que o argumento apresentado pela empresa, pela concessionária, de que houve uma tempestade e com isso faltou luz durante várias horas, não justifica. E olha só, a CEMIG vai ter que pagar R$10 mil aos recém-casados. E quem também vai receber indenização é um correntista no Distrito Federal que não conseguiu realizar transações bancárias em viagem ao exterior. No processo, ele relatou o seguinte, que pediu autorização ao banco para fazer esse serviço, mas lá em Portugal não conseguiu nem fazer aquela operação de débito e nem sacar o dinheiro. O valor da indenização fixado pelo Judiciário foi de R$10 mil. E uma última notícia, uma última informação, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso para rever a pena de Elise Matsunaga. Esse entendimento da segunda turma, ele segue a mesma decisão já dada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Só para lembrar, Elise Matsunaga foi condenada pela morte do marido, Marcos Matsunaga, um crime que ocorreu em maio de 2012. E essas foram as notícias de hoje. Você quer ver nossas reportagens? Então é fácil, lembra só. Acessa lá YouTube, digita TV Justiça Oficial. Todo o material está lá para você ver, rever várias vezes que quiser. William, é com você. Muito obrigado pelas suas informações, Daiane. E o Jornal da Justiça termina aqui, mas a gente reforça o convite. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.